Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo vou analisar a Neogrid Participações. Antes, um recadinho, deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e também na descrição do vídeo. Sobre minha experiência profissional e acadêmica está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo e ler, está aí. O último recadinho, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então, temos aí a Neogrid Participações, o ticker na B3 é NGRD3, a IPO foi feita em dezembro de 2020. Antes de entrar na análise dos números e na análise da Neogrid, gostaria de mostrar o vídeo feito pela empresa da apresentação do terceiro trimestre de 2023, e o vídeo foi gravado pela empresa no dia 14 de novembro de 2023. Guardem essa data, 14 de novembro de 2023. Nesse vídeo, o CEO mostra o preço da ação, o valor de mercado da Neogrid, em comparação com pares internacionais. O link do vídeo é esse aqui, o link está aí na descrição também, só vocês clicarem aí. Então, aqui um trecho do vídeo, a parte que ele fala em 1 hora 05 minutos aqui. Nesse vídeo ele fala o seguinte: o CEO diz que o preço de R$ 1,38 na época para a Neogrid 3 era bem barato e uma oportunidade de investimento. Eu estranhei porque dificilmente eu vejo um CEO de uma empresa fazendo isso, praticamente recomendando a ação da empresa. Eu acho que não é ético e eu acho que pode ferir normas da CVM. Aí eu fui olhar os formulários da CVM de movimentação de ações que eles divulgam mensalmente de empresas e pessoas ligadas, e observamos vendas em novembro, dezembro e fevereiro de 2024. Abaixo eu mostro os prints. Eu não sei os motivos das vendas, mas contrastam com a afirmação do CEO no vídeo acima. Então tirem suas conclusões, o link está aí, tá? Eu aconselho vocês verem esse vídeo aí, até para entender um pouco da empresa e ver principalmente essa parte aqui que eu achei muito estranho. Então está aqui o formulário de novembro de 2023. A diretoria vendeu aí 50 mil ações ao preço de R$ 1,30. Dezembro, a diretoria, o controlador, o acionista controlador vendeu, e aí ele fala que é porque teve cisão parcial do fundo Zafira, que parece que concentra a participação dos controladores. Mesmo assim vendeu, e vendeu aí bastante, né? Vendeu 2 milhões, quantas ações venderam aqui? 3, 5, 6, mais de 6 milhões de ações, né? Ao preço, aqui eles não informam o preço, mas teve cisão parcial. E também, em fevereiro de 2024, a diretoria vendeu também mais um pouco, vendeu cerca de um pouco mais de 80 mil de ações ao preço de 1,11 a 1,09, quer dizer, depois do vídeo mencionado acima, as ações caíram ainda mais, de R$ 1,38 para os atuais R$ 1,09 em 8 de março de 2024. Então está aqui o gráfico semanal da Neogrid 3. Aqui tem esse 4,50 que é o preço da IPO. Ela disparou logo após a IPO. A Selic estava perto de 4, 6% ao ano. A Selic subiu e ajudou a ação a cair, mas eu acho que a ação caiu muito mais por problemas internos da empresa do que pela Selic. Eu acho que se fosse só alta da Selic, ela ia parar por aí, lá perto de 4,50, por aí. Então, vocês vão ver na análise desse vídeo que eu acho que tem outros problemas na empresa aí. A IPO foi primária e secundária, né? A oferta primária que entrou no caixa da Neogrid foi de 337 milhões bruto ao preço de 4,50, e o que entrou no bolso dos acionistas vendedores foi 85 milhões ao preço de 4,50. A destinação dos recursos, conforme aí o prospecto definitivo, né, eles falaram que foi para fusões e aquisições, investimento, pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas. Parece que ela fez isso mesmo, vou mostrar adiante que ela comprou empresas e tal, investiu em ativos, mas vocês vão ver que para mim não surtiu efeito nenhum 3 anos depois das compras das empresas desses investimentos, né? Ela cresceu de fato a receita, mas não cresceu tanto assim. A IPO é de dezembro de 2020. Não sei se ainda está cedo para ver um forte crescimento da receita ainda. Mas eu não gostei muito. A gente vê nesse quadro aqui, a receita anual e o lucro bruto anual. A receita cresceu 26%, o lucro bruto cresceu 24%, isso em 3 anos, quer dizer, é pouco, né?
E aqui o crescimento anual da receita do lucro bruto, no primeiro ano cresceu 15, depois 8 e depois cresceu 1, quer dizer, o crescimento está acabando, né? Então, aí eu não gostei muito disso aí, né? Parece que a receita parou de crescer em 2023. Se for só isso o crescimento, então já era. Tem que mostrar mais crescimento para justificar o preço de R$ 4,50 da IPO. A mensagem da administração, que eu mostro mais no fim desse vídeo, indica que a empresa vai contratar mais 150 funcionários, pois a estratégia da empresa está em revisão. É um aspecto ruim, pelo menos para 2024. 150 funcionários para essa empresa aqui, que é pequena, veja que ela fatura 67 milhões por trimestre, é bastante gente, tá? Então, não é pouco funcionário, não, para o tamanho dessa empresa. Então, eu mostro aqui a receita cresceu realmente depois da IPO, por causa de compra de empresa principalmente, mas parou de crescer. Desde 2021 não cresce. Tentou crescer um pouco aqui, mas olhando toda a análise que eu vou mostrar mais adiante, para mim isso é um aspecto negativo. Aqui um pouco do valor do mercado, né? Eu tirei aqui 5 valores de mercado em 5 anos diferentes. Na IPO, a empresa estava valendo 1 bilhão, quase 5 vezes receita anual, né? Está valendo bastante, que para mim é o preço máximo dessa empresa, seria R$ 4,50. Ela estourou, chegou a 2,6 bi logo depois do IPO, subiu 153%, né? Quem pegou aí, parabéns, mas, né? Abril já caiu 79%, depois caiu mais 53%, e em relação ao preço da IPO, ela já caiu 76%, e hoje vale menos de uma vez a receita, R$ 1,09. E eu não me interesso por essa ação, já adiantando aqui minhas conclusões, né? Mesmo nesse preço aí. Ela declarou alguns dividendos aqui, ó, cerca de menos de 2 centavos por ano, e na cotação de 1,09 dá R$ 1, dá 1,4% ao ano. Quer dizer, olhando pelo ponto de vista do dividend yield, sem crescimento da receita, e mais adiante eu vou mostrar que ela está tendendo a prejuízo, esse preço aqui seria caro, olhando só sobre esse aspecto aqui. No quarto trimestre de 2023, mostrou prejuízo líquido ajustado, mais lucro líquido contábil, vou mostrar mais adiante, por causa de evento não recorrente e não caixa. Significa que a empresa está entrando em uma tendência ruim quanto à margem líquida. Então, a DRE aqui, desde 2019, em percentual sobre a receita líquida, os quadrinhos em amarelo, eu destaco os pontos negativos. Esses quadros em laranja aqui eu vou explicar mais adiante, porque tem um ajuste aqui, tá? E os quadros em verde eu destaco os pontos positivos. Ponto positivo é a margem bruta realmente alta, de 68%, né? Mas aí a gente vê em todos aqui os aspectos negativos. A despesa com vendas é alta, geral despesas administrativas também é alta, 30%. Gastos com pesquisa e desenvolvimento, 18%, 20%. Opções de ações em torno de 1% por trimestre, quer dizer, o acionista fica pagando aí para os caras, os administradores ganharem ações, né? Nesse contexto eu acho ruim, porque a empresa não está performando bem. E o resultado financeiro salva aqui, porque ela não tem dívida, né? Então o resultado financeiro positivo nesses trimestres aqui é um aspecto bem positivo. Mas aí a gente vai lá na linha do lucro líquido. Aqui ela mostrou uma margem líquida contábil de 5%, mas na verdade foi prejuízo, vou mostrar mais abaixo. E o lucro líquido baixo, né, não cresce, a receita não cresce, o EBITDA tendendo a queda aqui, ó, veja que eu marquei em amarelo aqui, o EBITDA está tendendo a ficar perto de 5%, 11%, 7%, esse EBITDA de 32% é errado, a própria empresa ajustou, vou mostrar mais adiante. Então o aspecto geral dessa DRE aqui é o seguinte, está performando mal. Então aqui eu vou mostrar aqui o ajuste, né? Então ela teve um ajuste no EBITDA, o EBITDA contábil foi 31%, seria excelente, né? Mas teve um ajuste de despesa que não caixa, a própria empresa fez isso aqui, então a margem EBITDA ajustada foi para 11%, 11,9%, que já é a tendência aqui anterior, né? Então o lucro líquido caixa, que a própria empresa fez esse quadro aqui, então teria um lucro de 4 milhões de reais aqui no último trimestre, ela ajustou, então na verdade é um prejuízo de 1 milhão, uma margem líquida negativa de 1,4. Então vou mostrar aqui o gráfico da margem líquida, com o último trimestre aqui ajustado, a gente vê que ela é tendente à queda, e eu acho que 2024 vai continuar perto de zero até prejuízo.
A margem EBITDA com o último trimestre ajustado, tendente à queda também desde 2019. Se parar aqui perto dos 10%, vai dar um alívio aí para 2024, mas eu acredito que vai cair mais, porque a empresa vai estar contratando mais gente, vou mostrar mais adiante, e vai ter despesa aí para 2024. Ela tem uma boa margem bruta, sim, mostrada no quadro mais acima, né? Eu já mostrei perto de 68%. Mas considerando que a empresa indica que 2024 servirá para rever estratégias, mais abaixo eu comento, considero que a boa margem bruta, né, será comida por despesas adicionais, comentado mais adiante. Então a empresa mostra aqui o lucro bruto e tal, se vocês quiserem parar a tela para ler, mas eu já li e para mim vai cair o lucro em 2024. Né? Aqui ela fala do EBITDA ajustado, né, e tal, ela mesma fez o quadro de ajuste lá em cima que eu já mostrei. Então, eu vou, antes de mostrar mais números, eu tenho que falar sobre o que a empresa faz, porque é complicado entender, mas tem um vídeo aí que eu sugiro com a explicação do próprio CEO. Esse vídeo aqui, que já mostrei mais acima, o vídeo tem mais de 1 hora de duração, mas eu vi o vídeo praticamente inteiro e mostra bem o que a empresa faz. Quem tiver interesse, eu sugiro esse vídeo aqui, que o link está aí na descrição. Tem também os vídeos do canal da própria empresa no YouTube, que tem diversos vídeos lá, vocês podem ver, e o canal de RI da empresa, né? Então a empresa foi fundada há 21 anos atrás, né? E ela fez o IPO em 2020. Elas se consideram uma plataforma de software as a service, dados e tecnologia que oferece soluções para endereçar desafios da cadeia, na verdade da cadeia do varejo, né? Nossas principais vantagens competitivas: escalável, resiliente e rentável. Ela foi fundada em 1999 e ela é focada no ambiente B2B, ou seja, business para business, ou seja, comércio para comércio. Ela interliga, né, os comerciantes com soluções que integram e sincronizam as operações de indústria, distribuidores e varejistas, garante que os produtos sejam bem distribuídos, dimensionados e alocados, aumentando a eficiência dos clientes, reduzindo os altos custos com desperdícios e as faltas e excesso de estoque, liberando capital de giro. Parece ser uma boa proposta, sim, né? Mas a gente está vendo aqui que até agora para o acionista não está dando lucro, né? Os quadros abaixo ajudam a entender o que a Neogrid faz. Basicamente, ela ajuda a empresa, que é cliente dela, a vender mais através de diversas estratégias, principalmente com sistemas informatizados. Exemplos aqui: entender a melhor forma de colocar produtos na gôndola, através de software, entender o comportamento do cliente, como oferecer produtos a ele, gestão inteligente de estoque, fazer a empresa cliente aproveitar preços de compra e de venda. Enfim, a empresa mostra que é isso aí que eu falei, muito mais. E, de novo, eu acho que vocês devem ver esse vídeo aqui, cujo link está na descrição aí do vídeo. Então, esses quadros foi a empresa que fez. O que acontece quando o consumidor não encontra o produto na loja? Aí ela continua, né? O consumidor fica desapontado, o varejo perde vendas, a indústria perde vendas, né? Aí, com a Neogrid, o consumidor se torna o centro do seu negócio. Aí ela põe os desafios da indústria aqui que a Neogrid quer ajudar a resolver. Fazer as pessoas vender mais, novos consumidores, garantir seu produto na gôndola, mix certo para o consumidor, melhor capital de giro, redução de custos operacionais e informações para rápida tomada de decisão. A Neogrid oferece uma plataforma para os clientes dela, principalmente para essas informações para fins de tomada de decisão. Aí, assim que ela sugere, como a Neogrid resolve esses desafios acima? Assim ela responde, né? Aí tem coleta de dados, visualização, insights e análises, execução, gerenciamento e medição de resultados. Então, ela tem um sistema aí integrado, que é basicamente uma plataforma que ela apresenta aqui. É a nossa plataforma que ela escreve aqui, né? Ela tem esse tipo aqui de plataforma que ela representa nessa figura. Então, aqui a Neogrid fala que o modelo de negócio da Neogrid é baseado na criação de uma malha colaborativa e criou um ativo valioso, que é esse data lake que ela fala, que é um lago de dados, né? E aí que tem as quantidades, né? São grandes quantidades envolvidas, e ela fala que esses dados centralizados ajudam a Neogrid a escolher as melhores soluções para os clientes dela.
A Neogrid realmente tem clientes no mundo inteiro, conforme ela diz em sua apresentação aqui, ó. Ela fala que ela tem mais de 7 mil clientes globalmente. Incrível, né? Na África do Sul, Dinamarca, República Tcheca, Lituânia, Indonésia, Austrália, Japão, Rússia, Canadá, Estados Unidos, México. Realmente fiquei surpreso com esse gráfico, com esse quadro aqui, né? E para mim é o único aspecto bom da Neogrid, né? Esse é o único aspecto do qual eu gosto da Neogrid. O motivo é que, de repente, ela pode divulgar um fato relevante aí, anunciando um enorme contrato com uma grande empresa em qualquer lugar do mundo. Se isso acontecer, a Neogrid 3 pode subir abruptamente, saindo dos R$ 1,09 para uns R$ 4 no mesmo dia do suposto fato relevante. Então, essa empresa tem potencial, sim. Mas, adiantando minhas conclusões aqui, não me interessa por hora essa ação, eu vou mostrar por quê. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Então, esse quadro aqui da Neogrid realmente é impressionante, né? Mas até agora não retornou lucratividade interessante aí. Ela diz que criou uma grande malha de negócios, né? Tem 23 anos de experiência com negócios de todos os portes, né? Ela comprou, sim, várias empresas com recursos da IPO. Aqui ela põe as empresas que ela comprou, a Predify, Horus, Arker, né? SmartCat, né? Aqui o trecho da DFP de 2023, né? Ela, para mostrar aqui as empresas que ela tem, ela tem participação nessas controladas e coligadas. Neogrid Informática no Brasil, Neogrid Netherlands na Holanda, Neogrid Norte América, Predify Tech no Brasil e GRG Inovações aqui no Brasil também. Aqui as receitas por solução, aqui são 4 soluções que ela diz que tem: inteligência comercial, integração e colaboração, supply chain e execução do varejo. Então, a maior parte de inteligência comercial, aquela parte ali de fazer a empresa comprar melhor, vender melhor, etc. Né? Então, aqui a receita por região. No Brasil é 90%, né? Então, no exterior é só 10%, quer dizer, está longe ainda de ser uma empresa internacional de forma relevante, né? E aqui aquele quadro, aqui em gráfico, esse quadro aqui de cima, mostrando aqui a receita pelos segmentos. A Neogrid tem baixo nível de endividamento bancário, que são menores que seu caixa equivalentes. Então, ela não tem problema com dívida financeira, pelo menos até o momento, né? O custo anual da dívida é bem baixo, que é muito bom. É incrível como o custo anual da dívida, ela tem aqui, no máximo, 6,3% ao ano com o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, tem com o FINEP, TJLP mais 4,5% ao ano, e com o BNDES, aqui ela tem só capital de giro e debêntures CDI mais 2,75%, que é a dívida relevante dela. Essas outras dívidas aqui são menores no consolidado, né? Mas a dívida mais relevante é CDI mais 2,75%, que é até um bom nível, né? É a dívida mais relevante. As outras dívidas são menores, né? São bem menores, mas então o custo dela com dívida é aí 103% do CDI e vence em 2024, né? Vamos ver se ela vai rolar ou se vai pagar. A Neogrid também tem saldo a pagar pelas empresas adquiridas. Os quadros abaixo mostram que desde 2021, a empresa está sim pagando essa dívida. Então ela mostrou aqui que em 2021 o saldo era 87 milhões, 2022 caiu e agora está em 49 milhões. Então ela está pagando sim a dívida com a aquisição de empresas, né? A evolução do caixa parece que está ruim aqui, né? Vou mostrar aqui mais abaixo, a geração de caixa das atividades operacionais está caindo e tendente à queima de caixa. Eu acho que a empresa precisa fazer algo para não virar de fato uma tendência e ter que se endividar. Porque aqui o caixa das atividades operacionais, aqui anual, era bom até 2020. Começou a cair em 2021, 2022 teve queima de caixa, 2023 salvou por 6 milhões de reais apenas. Quer dizer, a tendência desse quadro aqui é ruim, né? Então, parece que em 2024 ela vai queimar a caixa de novo e estou achando que ela vai começar a aumentar o endividamento. Ela comprou 2 empresas, a Predify e a Horus, que elas têm patrimônio líquido negativo. Não quer dizer que é ruim, mas o desafio da Neogrid é transformar essas empresas que estavam deficitárias em lucrativas dentro do ecossistema da Neogrid. Até agora nada, né? Então aqui o quadro mostrando
quadro da própria Neogrid mostrando o patrimônio líquido negativo dessas duas empresas. E aqui o prejuízo líquido dessas duas empresas, né, em 2023. O ágio pago na compra das empresas no último trimestre de 2023 é de 260 milhões, o que representa 58% do patrimônio líquido de 449 milhões de dezembro de 2023. É um percentual alto do patrimônio líquido, principalmente pelo fato de que algumas empresas ainda estão mostrando prejuízos, como eu mostrei acima. Se continuar assim, poderemos ver ao longo de 2024 pesados testes de impairment, resultando em grandes prejuízos nas próximas demonstrações de resultado. Geralmente, a empresa reavalia os investimentos em dezembro. Então, ela costuma fazer teste de impairment em dezembro. Se ela não fez agora em dezembro de 2023, se continuar essa situação, em dezembro de 2024, ela vai fazer um teste de impairment bem pesadinho, né? Vamos ver se vai fazer ou não, né? Aqui está o ágio que foi pago na compra das empresas, né? No contas a receber, tem um importante nível de contas vencidas há mais de 90 dias. Na atual situação da Neogrid, eu entendo como nível relevante, porque normalmente esse nível aqui de contas vencidas não seria relevante não, mas na situação dela eu acho que é. A parte principal da receita da Neogrid é ganhar uma comissão, ou take rate, sobre as vendas que a Neogrid faz o seu cliente ter a mais, né? Talvez esse tipo de contrato gere controvérsias, afinal, qual será a receita que o cliente teve e que foi gerada pela participação da Neogrid? Talvez seja esse o motivo do atraso de algumas contas, né? Então, tem aqui um nível aqui importante de contas atrasadas, né? Pode ser por causa de litígio, o cliente esteja questionando a Neogrid pelo take rate, não sei porquê, né? Bom, um resumo geral aqui nesse gráfico abaixo, né? O gráfico abaixo mostra que até o momento o dinheiro da IPO e das empresas compradas não adicionaram muita coisa. A queda de Neogrid 3 reflete o quadro abaixo. A alta do lucro bruto parece ser pontual, na minha opinião. Então, esse quadro aqui mostra que em base 100 do ano de 2020, que os ativos subiram um pouco, o lucro bruto estava caindo. Aqui deu esse escapado aqui para em 2023, mas a Neogrid falou que foi uma coisa pontual, né? A receita líquida sobe menos que o ativo imobilizado, a dívida financeira pelo menos cai, né? No geral, esse quadro aqui mostra uma situação morna, né? Ela fez a IPO aqui no fim de 2020, cadê crescimento de receita relevante? Cadê crescimento relevante de lucro bruto? Nada, né? E o lucro antes do imposto de renda, essa linha em azul, né? Na verdade, esse lucro aqui tem que ser ajustado, porque, na verdade, ela teve prejuízo, né? Então, eu corrigi esse gráfico aqui, tá? Porque a linha do lucro líquido antes do imposto de renda, ele tem que ser ajustado, porque o último trimestre, eu já mostrei mais acima, teve um efeito não caixa, né? Um efeito não recorrente. Então, por isso, eu tinha deixado o lucro contábil. Então, o lucro tinha explodido lá para cima, mas não explodiu, não. O lucro recorrente seria esse aqui, que seria, na verdade, um pequeno prejuízo, né? Então, o que esse quadro mostra? Mostra que a empresa cresceu a partir de 2020, cresceu os ativos, a dívida caiu, pelo menos isso, né? Cresceu um pouquinho a receita que está em cinza aí, né? Mas nada significativo, e o lucro líquido cai, né? Simples assim, quer dizer, não adiantou nada a IPO para o acionista, né? Então, é uma situação bem ruim. Eu acho que a tendência para 2024 é essa tendência para baixo mesmo aqui. O texto abaixo é da mensagem do CEO da demonstração de resultados de dezembro de 2023. Eu coloquei em negrito alguns comentários meus sobre os trechos que destaquei em amarelo. Então, o texto foi feito pelo CEO e os comentários meus estão aqui em negritos, né? Em negrito e em amarelo eu destaquei os trechos mais importantes, né? Então, ele começa aqui. Tivemos um ano pautado pela revisão da nossa estratégia. Aí meu comentário, ou seja, a estratégia estava ruim, né? Se ele está revisando a estratégia, significa que a estratégia estava ruim. Eu mostrei no quadro mais acima, né, que a empresa não cresceu praticamente nada na receita e está mostrando tendência a prejuízo, né? Ao longo dos trimestres, compartilhei com vocês a jornada que vivemos para identificar com mais clareza nossas fortalezas e principais avenidas de crescimento sustentáveis, além de quais renúncias estabelecer. Ou seja, a estratégia estava ruim, porque ele precisava identificar com clareza quais renúncias estabelecer e quais as fortalezas. Quer dizer, ele estava nadando num mar escuro, né? Estava numa floresta
negra sem lanterna, porque é o que ele está dizendo aqui, né? E quando falo de renúncias ou despriorizações, me refiro às nossas operações internacionais e soluções não alinhadas à nossa missão de apoiar nossos clientes a vender mais, com mais margem, de forma contundente. Ou seja, a estratégia estava ruim. O que ele diz aqui? Ele diz que ele está revisando aqui operações internacionais, que eu já comentei que seria aí a cereja do bolo, né? Tem uma empresa dessa crescendo internacionalmente. O que ele está falando aqui é que ele vai priorizar algo que ele considera não tão ruim, né? Então, ele está falando aqui que vai sair fora de alguns projetos. Se ele sair fora da parte internacional, eu acho que é bem ruim, né? Ao todo, contrataremos aproximadamente 150 novos profissionais para impulsionar nossa competitividade e crescimento nos próximos anos. Então, é meu comentário, tem que torcer para esses novos empregados melhorarem as margens de lucro e aumentar a receita. Porque o que ele disse aqui é que precisa de novos profissionais para impulsionar a competitividade. Significa o seguinte, atualmente eles não são competitivos e também não estão crescendo, né? Então, precisa de mais gente. Os anos de 2023 e 2024 são períodos de uma transição importante. Veja só, já está falando de 2024 e está falando que é de transição, que trouxe e ainda trará impacto em nossos resultados de crescimento pela despriorização de produtos e rentabilidade pelos investimentos, mas que fornecerão as alavancas para um ciclo ambicioso de crescimento sustentável. Então, eu interpreto que vem em 2024 bem ruim aí, porque estão arrumando a casa. É bem simples o que ele está falando aqui para mim, né? Claro que para construir o nosso futuro, precisamos de um time talentoso e engajado, suportado por cultura forte e processos ágeis. Ele vai ter que justificar as futuras despesas adicionais para empregados, né? Acreditamos firmemente que estamos no caminho certo para alcançar nossos objetivos e maximizar o retorno para todos os nossos acionistas. Ou seja, ainda não alcançou os objetivos e nem deu retorno para o acionista. Nosso compromisso é trabalhar arduamente para garantir o contínuo sucesso da companhia. Ou seja, precisa trabalhar duro mesmo, porque eu acho que a situação está ruim, né? Então, minhas conclusões, lembrando que não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Não gostei do que vi, falta crescimento, falta margem de lucro. Em 2023, apresentou prejuízo ajustado no quarto trimestre. A mensagem do CEO do quarto trimestre fala em revisar estratégias, contratar funcionários, ou seja, a empresa está em processo de se reinventar. Acho que em 2024 veremos trimestres com prejuízos relevantes. O único aspecto positivo já destaquei anteriormente. A Neogrid realmente tem clientes do mundo inteiro, conforme ela mostra em sua apresentação. Então ela pode aí, de surpresa, apresentar um fato relevante com uma grande contratação internacional. Mas ela já falou que está revendo processos, principalmente a parte internacional, e acho meio difícil, né? Mas se ela divulgar um fato relevante aí com um grande contrato, ela pode pular aí de R$ 1,09 para R$ 4,00 a ação no mesmo dia, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Mas, apesar disso, eu fico de fora de Neogrid e desejo sorte a vocês que têm ação. Quem sabe não aparece um fato relevante igual eu escrevi acima, né? A Selic em queda, eu tenho falado isso em todos os meus vídeos, né? Pode fazer subir várias ações da Bolsa, principalmente as ligadas ao varejo, como é a Neogrid 3. Eu acho que a Selic tende a uns 7 ou 6% ao ano até 2027. Aqui está o gráfico da Selic de longo prazo. Eu já falei aí que nos outros vídeos que eu acho que ela tende a 6 a 7% até 2027. E aí várias ações vão subir na Bolsa, principalmente ligadas ao varejo e empresas com dívida, né? Não sei se será o caso da Neogrid, né? Mas eu, como falei, não me interessa essa ação no momento, tá? E um recadinho final, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análise.